Vamos lá, turmas, né? Boa noite. Sou a professora Michele de Itaí, professora do curso de Fisioterapia. E eu sou a professora Ana Clara Miranda Dias, de Terapia Ocupacional. É uma comemoração, né, Ana? A gente pode colocar assim, né? Sim, uma comemoração, uma conscientização. Exatamente. Nós vamos trabalhar com a data de 21, que é a data onde nós estamos conversando ainda mais sobre os pacientes com síndrome de Down. E hoje, nas nossas aulas, nós vamos falar da atuação da fisioterapia quando a gente recebe crianças na pediatria com síndrome de Down. E já na terapia ocupacional? Também. Vamos falar quando que essa criança chega e o porquê, como que a gente contribui na vida dessas crianças. É isso aí, é fundamental. E o que é bem bacana é que a fisioterapia e a terapia ocupacional, elas também conseguem trabalhar de forma multidisciplinar, né, Ana? Então, como a gente já está acostumado a trabalhar, uma criança quando vem com síndrome de Down para o nosso setor, nós conseguimos trabalhar com essa criança tanto na fisioterapia quanto na TO. E o plano terapêutico completamente alinhado. Não tem como a gente pensar na fisioterapia e na terapia ocupacional sem falar de inclusão. Né? É o nosso princípio, né? A nossa primeira proposta, né, Clara? E pensar que o objetivo da terapia ocupacional principal, pensando na criança, no paciente, no adulto, é trazer para ele o que vocês estão falando, a vida, né? Ocupação, cotidiano. Então é aumentar o desempenho ocupacional daquela criança para a vida. Então se ela tem alguma questão ou já entra para uma intervenção precoce, para a gente conseguir fazer com que aquela criança consiga se alimentar, ter lazer, desempenho acadêmico, tomar banho, atingir autonomia e independência máxima. Vamos pensar em quais são as áreas que nós podemos atuar dentro da própria pediatria. Nós podemos receber uma criança com síndrome de Down oriunda lá da UTI neonatal. Então nós podemos trabalhar tanto a fisioterapia quanto a terapia ocupacional, nós podemos trabalhar dentro do ambiente de terapia intensiva. Então, vocês estão, alguns, né, que já estão nos períodos mais elevados, estão tendo aula de terapia intensiva, ambiente hospitalar. Então, vocês já estão entendendo como nós podemos trabalhar desde a nossa avaliação, desde a chegada desse paciente, da internação desse paciente, que pode ser através de um nascimento ou de alguma intercorrência durante o parto ou pós-parto, ou durante ele estar na casinha dele, alguma alteração que faça com que essa criança esteja numa terapia intensiva. Então nós temos atuação lá e nós temos atuação também entre a terapia intensiva e até o ambulatório de pediatria, o que nós chamamos de follow-up. O follow-up é um ambulatório de acompanhamento. E esse acompanhamento, tanto a fisioterapia quanto a terapia ocupacional, atuam de forma direta. Não só nós, com as nossas especialidades, mas nós temos a fonoaudiologia, nós temos a nutrição, temos alunos nutricionistas aqui, temos a nutrição, nós temos fonofísio, TO, psicóloga, nós temos os médicos, principalmente neuropediatras trabalhando. Então, são profissionais, né, numa equipe multidisciplinar que estão ali para avaliar precocemente as crianças com síndrome de Down e para o encaminhamento e qualquer possível sinal de alerta. O follow-up não tem característica de tratamento, mas é uma característica de acompanhamento, avaliação, para que a gente levante sinais de alerta quanto mais precoce, para que a gente possa realizar, então, os encaminhamentos. Ponto. Falamos em encaminhamento, chegamos no ambulatório. Uma criança pode não passar pelo follow-up, sair de uma UTI direto para uma pediatria, para um ambulatório de PED. Pode? Pode. Mas uma criança também pode não estar na UTI, não ter necessidade de uma UTI e ser indicada, então, para o ambulatório de pediatria por ter o seu diagnóstico de síndrome de Down. E quando ele chega no ambulatório de pediatria e ele é acolhido pela FIS e pela TO, a primeira coisa que a gente faz é uma avaliação. E aí, né, Ana, chega um ponto de avaliação que, para mim, como profissional, é o momento mais importante. O momento mais importante é quando a gente faz uma avaliação segura e precisa.
observando todas as características. Não é porque ela vem com um diagnóstico fechado de síndrome de Down que ela vai se comportar dentro de linguagem, dentro, né, das questões socioemocionais, psicomotoras, sensoriais, que ela vai se comportar da mesma maneira que outra criancinha com síndrome de Down. Não, claro que não. Então, na avaliação, a gente tem uma observação, onde nós trabalhamos principalmente com protocolos. Esses protocolos, eles são trabalhados com evidências científicas, onde eu avalio a criança naquele primeiro momento para traçar, então, o nosso plano terapêutico. Na fisioterapia, dentro da minha especialização, eu utilizo muito Bobat, né, Clara? E aí que entra essa parceria da Fisio e da TO. Eu utilizo o Bobat. E você, Clara? Eu utilizo a integração sensorial. Isso aí. E também me beneficio do conceito Bobat. A gente tem essa proposta, né? Então, eu trabalho com o conceito neuroevolutivo Bobat, a fisioterapia trabalha muito com Bobat, mas não é só o Bobat, nós temos outras abordagens, nós temos outras técnicas, nós temos outras intervenções que são baseadas cientificamente, mas nós temos também outras propostas que são conjugadas com outras especialidades. Então, quando eu faço um plano terapêutico, eu tenho que me preocupar no meu plano o que a nossa amiga falou, o que vocês falaram aqui pra gente, todos, na qualidade de vida, quais são os meus objetivos de curto prazo, médio prazo, longo prazo, o que essa família espera para essa criança, o que a escola deseja para essa criança. Então, a gente participa, quando nós falamos de inclusão, a gente participa o tempo todo desse processo. A criança, ela não pode ser vista dentro do meu ambiente da clínica. Eu preciso ultrapassar os muros da minha clínica para que eu possa fazer um plano terapêutico verdadeiramente eficaz. E aí esse plano, ele precisa ser sempre revisitado. Vocês podem lembrar quando eu falei, a gente avalia a criança quando ela chega, a gente avalia a criança periodicamente, para que a gente entenda se esse plano terapêutico ainda está adequado e o que a gente precisa modificar. É o que a gente chama de evolução. Certo? Até porque o plano terapêutico, ele é individualizado. Então, além das questões que a gente já sabe, que envolve todo o diagnóstico, a especificidade do diagnóstico da síndrome de Down, pensando na síndrome de Down, a gente também tem que pensar na questão individual daquela criança, daquele paciente. Então, você vai trazer a base científica, a abordagem, métodos, encontrar o equilíbrio entre isso, e não somente o equilíbrio entre abordagens e métodos, como também a individualidade daquela criança. O que ele tem de diferente, porque é um indivíduo, ele não é só um diagnóstico. O diagnóstico é o que fez ele chegar para a gente, que tem as demandas do diagnóstico principal, mas tem um indivíduo ali, tem uma criança ali. Principalmente observar as habilidades que essa criança já está trazendo para a gente. A gente costuma, né, pensar no que a criança tem como dificuldade. Eu costumo dizer para os meus alunos que a gente tem duas formas da gente avaliar e da gente pensar nessa criança novamente. Primeiro, pensando no que essa criança consegue fazer. E é tão bacana porque quando a gente recebe essa família, muitas vezes ela ainda está passando por um luto de um diagnóstico, ela está precisando ser acolhida, ela precisa entender quais são as necessidades específicas dessa criança. Pensando no que a Ana Clara falou, ela está completamente com razão. Por quê? Porque eu preciso pensar assim, é uma criança com síndrome de Down, mas ela tem alguma comorbidade? Tem algo, né, de diferente que eu vou precisar pensar para encaixar nesse plano terapêutico? Como é que eu vou orientar essa família? Então eu preciso também mostrar para essa família o que essa criança já consegue. Então, às vezes as mamães... E que muitas não sabem, né? E que muitas nem sabem. Eu já atendi um caso que era bebê, a mãe chegou com o bebê, e eu falei a sessão inteira das potencialidades dele, e no final ela chorou, ela estava ainda no luto e falou, eu não imaginava, achei que você só ia falar coisas negativas, e eu cheguei aqui e você só falou coisas boas do meu filho. Elas esperam que a gente pense num atraso do desenvolvimento, num tônus muscular com alteração, né? Então, não, a gente pergunta, mas o que você acha que seu filho já conquistou? E a gente fala da mamãe, mas a gente fala do papai, a gente fala da vovó.
a gente fala de quem está cuidando daquela criança, né? Quais são esses cuidadores da criança? Então, nós temos o que a criança consegue e o que a criança ainda não consegue. Eu costumo a pensar da seguinte forma, no meu trajeto de uma avaliação, e Clara também, né? O que a criança consegue fazer, opa, a gente potencializa. Nossa, se ela está rolando, que legal! Então ela está rolando e eu vou então pedir para a criança rolar, né? Vou ter a minha intenção terapêutica que ela role e pegue um objeto. Olha e lá. Alinhar junto com o desenvolvimento infantil. Se está compatível com o desenvolvimento, com a idade cronológica daquela criança. Perfeito. Ou seja, então a gente potencializa o que aquela criança já tem. E o que ela ainda não consegue, pronto, é o nosso desafio, é a fragilidade. É ali que eu vou definir o que é curto prazo, o que é médio prazo e o que é longo prazo. O que é importante para a gente? É a gente pensar sempre no que vocês falaram, qualidade de vida, mas a gente pensar sempre tendo a empatia. O fisioterapeuta, a gente diz que ele tem as mãos, né? Como eu já dei uma entrevista para Castelo, onde eu disse que o meu maior material, o meu maior recurso está aqui na minha frente. Mas eu acho que eu me enganei nessa entrevista, porque eu acho que o que a gente mais precisa ter, além da ética que vem ali, né? A nossa disciplina, né? A ética profissional é muito amor pelo que a gente está fazendo. A gente precisa saber acolher essa família, a gente precisa entender as necessidades dessa família, essas angústias iniciais, e a gente precisa ressignificar. Muitas vezes nós que ensinamos essa família como brincar com essa criança, que como você falou, tem um tônus muscular alterado. Então, Michele, eu não consigo colocar meu filho sentadinho para brincar. Parece que ele está desmoronando e é você que tem esse papel de ensinar essa mamãe, esse papai como brincar. E é muitas vezes nesse momento da brincadeira que eles descobrem essas potencialidades. Então, assim, hoje nós não temos só as mãos. A gente tem aqui o coração, a gente tem a empatia. A gente precisa saber a que lugar essa família está chegando para a gente. Eles descobrem potencialidades, descobrem o amor. O amor, é isso aí. Então, acho que assim, de tudo que a gente fala para vocês dentro das disciplinas, né, os meus alunos de psicomotricidade, quanto que a gente viu, né, de disfunções e o quanto que a gente criou de possibilidades. Vocês criaram as atividades de possibilidades para essas crianças. E é sempre assim, gente, é acreditar no potencial. Nós não estamos aqui para subestimar ninguém com diagnóstico. Não é limite para nada. Nós temos que colocar como um dos objetivos o que nós desejamos para essa criança, o que essa criança deseja. Se é uma criança que já consegue verbalizar, consegue falar com a gente, pergunta para ela o que você deseja fazer. Ela vai dizer para você: quero andar de velotrol, quero empurrar o carrinho, quero chutar a bola. Então coloque isso no seu plano terapêutico. Saiba ter uma escuta. Então o fisioterapeuta tem que aguçar um pouquinho, né, calibrar um pouquinho essa escuta e escutar bastante as famílias. Não existe protocolo, não existe texto, né? Não existe artigo científico que vai falar mais do paciente do que escutar quem cuida dessa criança. Então ele também precisa participar conosco. Essa é a verdadeira inclusão. A gente está onde eles estão, abrir a porta para que eles estejam junto conosco. Então, assim, eu espero que essa aula tenha sido prazerosa para todos nós e que a gente leve daqui um pedacinho, né? Um pedacinho de prosperidade, né, e de qualidade de vida para todas essas crianças.